Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje falaremos de uma mãe que irá contar o caso da sua filha, que tirou a própria vida e se arrependeu e ficou implorando para viver. Esse relato aqui eu tirei num canal chamado Conversas Terapêuticas da Roberta Pérez. Indico que vocês vão lá. Eu não vou colocar o vídeo na íntegra aqui, tem mais de uma hora, mas vou colocar algumas partes principais. E lá no canal dela você pode ter a totalidade desse relato e de outros que são também muito impactantes. O link para você acessar essa entrevista completa está no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá? Então é uma história forte, eu não vi ainda. E para uma mãe contar assim imagino que seja algo assim realmente muito difícil, né? Mas então é isso, não vi ainda, tô curioso, vem comigo. Eu vou conversar com a Cleuma. Cleuma, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente aqui do canal. Eu agradeço, foi de uma generosidade muito grande da sua parte, justamente porque o fato que você passou está muito recente, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre o que você vivenciou, o que aconteceu. Bom, boa noite. Como você já falou, eu me chamo Cleuma. Eu sou a mãe de uma jovem de 24 anos que achou que deveria perder a vida dela por um fato desconhecido que nós não conhecemos. Até o presente momento não descobrimos nada, já vasculhamos tudo que é de cadernos, agendas, mas computador, não encontramos nada por escrito. E é algo que eu gostaria de ter uma resposta para dizer, foi por isso. Mas, infelizmente, não, nenhuma resposta. Não conseguimos destravar o celular. Talvez a gente ainda tinha esperança de encontrar algo por lá, mas não encontramos e o porquê, né, do que ela fez isso. E eis a questão e eis a dúvida. Mas eu acredito que ela sentia alguma coisa, por mais que ela não demonstrasse, como a gente vê nos vídeos dela, as pessoas posta, reposta, era só alegria, uma convivência que a gente tinha de família muito legal. Isso que é duro, né? A pessoa não dá sinal nenhum, não pede ajuda, mas silenciosamente por dentro ela tá desesperada, tá desistindo de tudo. Inclusive, eu lembro quando eu era adolescente, uma pessoa que fez esse ato e eu falei, não é possível, mas como? Nunca deu nenhum sinal, uma pessoa tão alegre e do nada assim, como assim, sabe? É um choque, é um choque. Por isso que a gente tem sempre que estar atento dentro do possível e tentar ajudar essas pessoas, né? Porque é terrível. E não demonstrava nada. E tem poucos dias, né? Ainda vai fazer um mês, dia 11. Nossa, super recente. Agora está fazendo um mês, está muito próximo. Mas o que eu consigo dizer agora, Roberta, é que eu costumo sempre falar da minha fé. Eu sirvo a Deus desde a minha infância. E eu acredito muito no Deus que eu sirvo. É esse Deus que está me dando força para mim, para toda a minha família, né? A gente tem sustentado um ao outro, apesar da dor ser muito grande, uma perca. Por esse motivo, choro muitas das vezes. Ontem mesmo foi um dia que eu não suportei, no final da tarde. E tenho uma neta que era muito pegada a ela, de 7 anos. Todas as noites ela chora muito. Ontem ela teve uma crise de choro muito grande. Perguntou por porquê de tantas coisas. Eu não soube muito explicar. Só falei para ela que tive que ser forte para não continuar o choro na frente dela. E falei para ela que Papai do Céu quis assim e nós teríamos que aceitar a decisão do Papai do Céu, que ela ficasse forte
e que um dia a gente ia poder ver ela novamente. E daí foi o meu consolo para ela no momento, apesar de que foi muito difícil falar isso para ela, para uma criança de 6 anos. Não tem jeito, né? Tem que consolar, vai falar o quê? Então, ainda mais eles que estão em processo de luto, né? Pelo menos nessa época estavam com um mês aí. No caso, ela era sobrinha, né? Sim, Ela não deixou filha. não, Filhos. ela era solteira, namorava, mas ela não tinha filho. Só estudava e trabalhava. Ela estava estudando farmácia, não é isso? Sim, farmácia, já estava nos 50%. Entendi. E conta pra gente então como é que foi o fatídico dia. O último dia, O dia do acontecido. o nosso dia do acontecido foi assim, uma noite anterior, que foi o sábado, que foi o dia 9, a gente estava numa festa, comemorando a minha formatura de pedagogia. Ela tirou fotos minha, me filmou, né? Eu tô falando porque, como aluna, eu fui a escolhida para dar os agradecimentos em nome da turma. Ela me filmou, muito alegre, feliz. Postou foto nos status dela, né? Do momento, agradecendo pela mãe, que estava feliz por ver a mãe se formar. Depois eu me perguntei por que ela quis me ver eu formando e não deixou eu ver ela. Eu estava ansiosa. E tá, terminou, ela disse, pediu para comer pizza, a gente fomos comer pizza. Chegamos em casa por volta de 1 da manhã, né? E ela dormiu comigo nesse dia, ela costumava morar só. Depois que ela passou a estudar fora, ela não quis mais morar com a gente, ela, por ter a liberdade dela, eu entendo, como jovem. Também a gente, no início a gente questionou, mas depois eu entendi. Era a vida dela, tinha a responsabilidade dela com o trabalho, estudo, ok. E nesse dia ela veio dormiu comigo, né, às 7 da manhã, que era no domingo, dia 10. Eu fui para a igreja, né, para a EBD, Escola Bíblica, e eu falei assim, Jennifer, eu não vou levar a Isabelle hoje para a EBD, a gente chegou bem tarde, eu não vou acordar ela, eu vou sozinha, você fica com ela. Para mim, tá bom? E ela, tá bom, mãe. 7 da manhã. No mesmo momento, ela conversava com um namorado e uma prima, que ela é muito ligada a essa prima. Beleza. Cheguei por volta de 10h30. Ao chegar em casa, ela estava lavando louça, terminou de lavar a louça. Aí ela falou assim, mãe, eu vou em casa. Só que nesse intervalo que eu estava na igreja, ela foi, né, até o mercado próximo e saiu procurando na cidade o tal veneno. E quando eu cheguei, ela já tinha comprado, estava dentro do bagageiro da bis dela, da moto, em frente à minha casa. Ela morava numa casa perto de mim. E ela disse, mãe, eu vou em casa. Eu falei, tá, vem almoçar daqui a pouco. Beleza. Ela foi, isso era por volta de 11 horas. E eu acho que ela ingeriu esse veneno por volta de 11h30 para meio-dia, por aí. 1h09 da tarde, eu conferi na nossa última conversa, eu falei assim, vem almoçar. Ela, tô indo, mãe. E veio, só que ela já tinha tomado, não falou nada. Por volta das 2 da tarde, ela passou mal. Mãe, eu tô tonto. Ela estava me ajudando a lavar a casa, serviço da casa normal. Com veneno, né? Olha a cabeça. Que dureza, né? Eu tô tonta e deve ser uma queda de pressão. Deixa eu só fazer um pouquinho de leite com sal para você. Fiz, ela tomou. Ao tomar, ela disse, mãe, não é pressão. E mas o que que é? Ela me leva para o hospital. Aí eu disse, mas o que foi? Eu já fiquei preocupada. Mas o que foi? Ela, mãe, eu fiz uma besteira. Aí pronto, Roberta, a partir desse momento,
eu perdi o chão. Quando ela disse, mãe, eu fiz uma besteira, eu já imaginei. Por que que eu imaginei? Porque há 5 anos atrás ela tinha feito isso com medicamento, com remédio. Ela teve uma decepção com o namorado e ela fez isso. Só que Ela já tinha então a tendência. Esse é um ponto também sério de se pensar. Muitas pessoas não apresentam tendência alguma, simplesmente vão lá e fazem. Mas isso é o duro, porque quando a pessoa fica avisando muito, ó, sabe, tem aquelas tentativas pífias, parece que mais para chamar atenção. Isso é ruim, porque, claro, mostra uma tendência, mas quem quer realmente vai e faz. Mas se ela já tinha feito isso antes, então já havia uma predisposição até energética, até para influências de outras dimensões para afetá-la, né? O que é ruim. eu achei que estava tudo bem, porque era decepção com o namorado, e agora ela estava super bem com o namorado atual, estava indo tudo bem, uma pessoa super legal. Ela já tinha comentado comigo poucos dias que ele cuidava dela muito bem, que se dava muito bem. Então, achei que estava tudo bem. Se ela tinha uma dor, se ela guardava, ela não falou. Se ela tinha os traumas, eu acho que ela tinha, né? Inclusive, a minha filha Jérica, acho que até comentou com você, ela está até aqui comigo, do meu lado, que ela, na adolescência, ela foi roubada o celular dela. E agora, no dia 6, fez um ano que foi roubado a moto dela, né? E essas 2 vezes ela passou por trauma muito grande. Ela viveu tempos e momentos assustadíssimos, a ponto dela não dormir, de ficar vendo coisas. Ela reclamava muito disso. E eu falei, olha, a gente tem que ir no psicólogo, a gente tem que procurar ajuda. E a gente procurou, né, conversou com uma pessoa da igreja que entendia da área, conversou com ela 2 vezes, ela se sentiu bem, disse que depois desse dia não ficou mais vendo coisas, né, tipo imagem, para assustar ela. Ela disse que quando via as imagens, aquilo já batia medo nela, ela já ia ser roubada de novo, e assim ela se sentia muito perturbada. E isso fez um ano, né, que aconteceu. E eu não sei se esse fato leva a isso. Aí, voltando ao domingo, quando ela diz que me leva para o hospital porque eu fiz besteira, no momento eu já saí na frente da casa, pedi ajuda, o vizinho correu, já trouxe a ambulância. A gente deu sorte que nesse dia a ambulância estava no postinho de saúde bem perto da nossa casa. Geralmente ela não está, mas nesse dia ela estava. E dentro de 5 minutos a gente estava na UPA, bem perto, tudo perto de casa. E ao chegar, Roberta, na UPA, ela foi imediatamente atendida pelo médico, pela equipe médica. Só que assim, a cidade que a gente mora não tem pessoas preparadas para isso. O nosso hospital não tem preparo e os nossos clínicos são só clínico geral. Não tem uma especialidade de nada. Ali fez o primeiro momento, aí o paciente tem que ficar aguardando UTI nas cidades aonde forem mais perto, que não é tão perto da gente. São cidades que levam até 2 horas, 1h30 de ambulância. Nós moramos na cidade de Dom Eliseu e nós dependemos de UTI em Marabá, Paragominas, Belém do Pará, que é a nossa capital, ou Imperatriz, que no caso já não é mais Pará, já faz extrema com o nosso estado do Pará, que é uma burocracia, quando tem que mandar para a cidade Imperatriz, que é bem próximo, vai até 40 minutos aí de ambulância, vai, mas a burocracia, por questão de estado, atravessa a fronteira, né, e tem a burocracia. E disseram que não tinha UTI, que se fosse teria que passar o papel para outro estado, e essa burocracia toda. Eu só sei que ligaram para todos os lugares, não tinha UTI, e vamos esperar o dia seguinte, porque está chegando um médico especializado no caso, em UTI, ele pode montar uma semi-UTI aqui, até o quadro dela ir se revertendo para uma possível
transferência. Mas, infelizmente, não deu tempo. Ela lutou pela vida no domingo à tarde, no domingo pela noite. Já na madrugada, ela já não estava mais a mesma coisa. Já foi baixando os batimentos cardíacos, respiração, os sinais vitais, já foram baixando e eu sempre ao lado, desde o primeiro momento. Não saí nem um segundo, vi tudo. E quando o médico chega, ele me explica muito bem a situação dela. Gostei muito. Inclusive, hoje eu estive com ele praticamente a tarde inteira. Ele me explicou muita coisa. Me explicou que dessa situação da nossa cidade, que não é fácil, né? Como é difícil nesse momento, por não termos um médico ali no momento, como ele tem experiência no caso. E não foi feito os procedimentos que ele fez nos primeiros momentos, por não ter ele no momento, por ele trabalhar em 3 cidades ao mesmo tempo. Pode um negócio desse, né? E o que ele fez? Sim. O que ele fez? Ele fez uma lavagem? Como é que ele procedeu? A lavagem foi feita ainda no domingo. Eu peguei o prontuário dela hoje, né, que é um direito que a gente tem, para quem não sabe. A gente tem o direito de ir lá procurar saber como foram todos os procedimentos, até porque a família às vezes quer ter uma resposta, né? E lá no prontuário tem essa resposta. Foi feita a lavagem tudo direitinho, ele me explicou, leu para mim também. Olha, foi feito. Só que daqui tinha que ter uma medicação de UTI, nós não temos UTI. Tinha que ter entubado ela não foi entubada. Ela não teria condições de respirar sozinha. Ela ficou respirando sozinha até mais ou menos às 8 horas da noite do domingo, do dia 10. Aí foi que o médico clínico geral entubou ela, e só tendo queda de energia, e aí deu problema no aparelho, onde ela estava respirando, outro aparelho, e foram buscar esse aparelho, até esse aparelho chegar, foi-se um tempo, e foi toda uma complicação. E ela lutou pela vida. Ele falou que as pupilas do olho dela já não respondiam à luz, provavelmente ela tinha dado uma morte cerebral, mas eu não acredito nisso, porque depois que ele saiu, em muitos momentos eu falei com ela, minha outra filha conversou com ela. Depois teve uma outra técnica que muito amiga da gente que foi lá, pediu para que ela mexesse com o olho, de acordo com o que ela pediu, ela mexeu, escorreu lágrima. Então até aí ela estava ouvindo. Agora depois da meia-noite do dia 10, aí sim, ela foi só parando, inchando. Eu creio que, como ele me explicou hoje, os órgãos delas, o órgão já foi parando. E ele me explicou hoje que, devido à demora dela não confessar logo no início, ou alguém não ter percebido como ela fez isso sozinha, né, no condomínio que ela morava, ninguém viu. A demora fez com que o organismo, né, absorvesse tudo que ela tomou. Não foi grande a dose, foi pequeníssima a dose. Inclusive, a Jérica voltou lá na casa, pegou o copo que estava com água, e o que a gente me viu que ela tomou foi bem pouco mesmo. É como se fosse 1 gole, 2 goles, muito pequeno. Até porque o médico falou que não consegue tomar muito, porque ele disse que trava na garganta. Nossa. E foi assim. E durante esse tempo que ela te contou e que a ambulância chegou e que ela foi para o hospital, até qual foi o último momento que você conseguiu conversar com ela e ela responder? Sim, foi só até aí mesmo. Quando ela disse: mãe, eu fiz uma besteira. Não é pressão, me leva para o hospital, me leva, eu vou morrer. Eu falei assim: não, você não vai morrer, você vai ficar muito bem. Você vai ficar bem e a gente ainda vai voltar para cá, vai brincar muito. E
Eu não sei o que que você, se você é novo aqui no canal, se não conhece nossos assuntos, mas assim, eu falo muito de experiências fora do corpo e no meu outro canal principal eu falo no canal Dimensão Mental sobre experiência de quase morte. E o que se percebe quando alguém tem uma vivência além do corpo físico é que nós temos a conexão com pessoas já falecidas. É a coisa mais comum, mais natural, com praticamente a humanidade toda. Sejam esses seres mais sadios ou mais doentios. Entretanto, há muitas consciências que abreviam a sua própria existência, vamos colocar assim porque eu não quero falar a palavra aqui, mas logo depois que ela faz isso, ela muitas vezes, consciente ou inconscientemente, pode acabar estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo, o que é terrível. E outra coisa, tanto as saídas do corpo quanto as EQMs também vêm, a EQM menos, mas a saída do corpo mostra muito que a condição de quem faz esse tipo de coisa na vida após a morte é terrível. Até muitas linhas religiosas falam sobre esse assunto, mas você constatar na prática que aquilo ali é terrível, que a pessoa acha que vai acabar com o sofrimento, quando na verdade ela vai para uma condição que amplia o emocional dela fora do corpo ou na vida após a morte, nós não perdemos nossas emoções, pelo contrário, elas são potencializadas. Então imagina uma pessoa que tem a sua dor potencializada e aquilo não passa, não cessa. Portanto, essa atitude ela é terrível. E uma pessoa, né, uma jovem, numa imaturidade, num momento de aflição, comete isso e eles nem sabem o porquê. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: arrependimento é discernimento atrasado. Olha só, arrependimento é discernimento atrasado. Ela se arrependeu por quê? Quando ela percebeu que aquilo não ia ser só foi um golinho, mas aquilo foi fatal, quando ela entendeu que ela bateu arrependimento, ela falou, não, eu não quero mais isso, eu quero viver. Mas já era tarde demais. Então, eu espero que a gente possa ter mínimos arrependimentos, se puder por algo não tão grave assim, mas uma situação muito ruim, né? Se você fez uma besteira, pede perdão para Deus, pede perdão para Deus, pede para Ele trazer você de volta, trazer sua vida de volta, que Ele vai trazer, que eu já estou orando por você. E assim foi, né? E o pai dela também do lado. É o duro que não adianta falar, né? Mas na hora, depois do ato feito, enfim. Como era no domingo, a gente estava em casa, o pai dela também ouviu tudo isso, e a Isabelle, a sobrinha, também viu tudo isso. E ontem ela estava falando, vovó, a tia Fé, carinhosamente ela chamava tia Fé, né? Jennifer, e ela achava por bem chamar tia Fé. Eu lembro da última palavra da tia Fé, ela disse que ia morrer. E aí ela começou a chorar e disse assim, vó, eu nunca quero ter depressão na minha vida. Aí foi muito difícil ontem à noite. Nossa. Aí eu falei assim, Isabelle, a tia Fé, eu não sei se ela tinha depressão, talvez sim, talvez não. Mas você não vai ter depressão. Aí fui consolando ela, foi quando eu falei que o Papai do Céu quis assim, que a gente tinha que aceitar. Olha o impacto emocional daqueles que ficam, especialmente crianças. Essa criança provavelmente vai precisar de um atendimento, de um processo mais sério ao crescer, porque é uma coisa muito forte para uma criança tão jovem. E que ela ia ficar bem, que ia dar tudo certo. Então lá no hospital ela já não falou mais nada? Não, ao sair de casa ela já não falou mais. Ela já foi ficando roxa, já foi babando bastante, com um cheiro muito forte, aquela baba. Um cheiro muito forte mesmo. Inclusive o vizinho que estava do meu lado, ele disse assim, ô irmã, foi algo muito forte que ela tomou, porque o cheiro está muito forte. Você está sentindo? Eu falei, sim, estou. Ele foi comigo, né, na ambulância, e falando isso, ele disse, mas ela não vai morrer, fique firme, me dando força, né, naquele momento. E aí foi assim, eles fizeram uma lavagem e medicaram ela, depois mandaram para o hospital, para possível uma internação, que foi lá onde ela ficou até o dia seguinte. Quando o outro médico, ao chegar na UPA, que ela foi recebida, ela deu uma parada. Ela foi reanimada. E o médico deu
ela deu outra parada, a segunda, e o médico reanimou de novo. E segundo o rapaz da ambulância que entrou junto, até porque ele conhecia a gente demais, ele fez questão de entrar junto. Ele disse que na segunda parada foi muito persistente e os enfermeiros que estavam na hora falou assim, doutor, não vai voltar, não vai dar mais. E ele disse, vai, vamos tentar novamente. Então ele tentou pela terceira vez, foi quando ela voltou. Aí com os sinais vitais tudo ok, mandou para o da UPA, mandou para o hospital para possível internação. E lá ficou oscilando, né? Os batimentos oscilavam, mas quando foi por volta de 7, 8 horas da noite, parecia tudo normal, batimentos 90, né? Respiração 70, 80, ficava assim, oscilando. E eles não tá muito bem, tá respondendo bem, pressão arterial ok, 12 por 11, ok. Não, essa moça vai vencer, ela tá lutando por a vida, ela vai vencer. E até aí sem entubar, sozinha. Isso que eu achei um descaso. Também a gente não pode muito cobrar porque era um clínico geral, não tinha especialidade na área. Uhum. Eu achei um descaso porque no caso dela eles teriam que arrumar uma UTI. Porque se ela ficou de 4 da tarde até 8, daria nós chegar a tempo em qualquer UTI, da distância que eu já falei. Uhum. 1h30, 2 horas. Mas o hospital foi negligente. Ela não é a primeira que teve essa negligência. Mesmo que o quadro dela fosse grave, por mais que ela tivesse vindo a óbito como veio, mas eu ia poder dizer assim, ela veio a óbito, mas ela teve o atendimento necessário. Hoje eu posso dizer, ela veio a óbito, mas ela não teve um descaso, teve. Até porque um tempo atrás eu fiz um técnico de enfermagem, eu estagiei no mesmo hospital que ela foi atendida, o Nossa, mesmo clínico geral que atendeu ela várias vezes, eu fiquei no plantão dele. O que ele fez é o que ele sabe, mas que foi um descaso foi. olha a conexão dela, né? Ainda foi trabalhar, foi fazer estagiar no mesmo lugar, com o mesmo médico. Que coisa, hein? Então, assim, dá pra perceber que eu não vou colocar o vídeo inteiro, né? Eu sei que dá vontade de assistir mais. Dá uma olhadinha lá no link que está no primeiro comentário aqui desse vídeo para você assistir inteiro. No canal lá da Roberta tem vários temas e relatos impactantes. E também a própria Roberta Terapeuta, olha o Instagram que ela divulga lá, também você pode procurá-la para ajudar, para ter algum tipo de ajuda, né? E eu gostaria também de dizer o seguinte, que esse processo de abreviar a própria vida é algo assim terrível. E eu gostaria de divulgar o seguinte, eu trabalho com hipnoterapia, mesmo online eu consigo deixar a pessoa no estado de relaxamento profundo e trabalhar com o subconsciente e tirar certas programações, vamos colocar assim, e colocar outras que podem e que são muito efetivas e muito eficientes. Por que eu estou falando isso? Não é que eu quero divulgar meu serviço, não. Eu gostaria de dizer assim que caso você esteja me ouvindo e você esteja pensando em fazer algo assim, você pode me procurar. Tem o nosso e-mail aqui no canal, tem o WhatsApp também do canal. Me procura que eu faço esse serviço de hipnoterapia gratuitamente para você, tá? Então, porque esse tipo de coisa não dá para esperar. Então, vem, fala, o pessoal do atendimento vai se comunicar comigo, a gente faz alguma coisa porque não dá. Esse tipo de atitude é muito extrema e às vezes a pessoa tem vergonha de procurar ajuda, eu não tenho dinheiro para pagar, enfim. Então, e com a hipnoterapia, gente, a hipnose terapêutica é um processo poderoso, sabe? Eu já consegui fazer pessoas pararem de ter vícios em uma sessão, mudar drasticamente a questão emocional. Então, ela é muito eficiente, é muito forte. Se você não tem condições, ou está em dúvida, ou está desesperado, vem procurar. É mais importante isso do que essa questão de comercial e tudo mais, tá? Então fica aqui os meus votos de melhoras e se precisar, por favor, entre em contato, mas não tome esse tipo de atitude extrema porque o arrependimento ou o discernimento atrasado na vida após a morte é assim
dos piores que existem, tá? Então, espero que possamos evoluir com segurança, mas desespero tem que ser tratado na forma certa e não dá para ser menosprezado esse tipo de atitude, tá bem? Gente, então é isso. Se você gosta desse conteúdo aqui do canal, falamos muito de temas transcendentes, parapsiquismo, sensitividade e também de alguns temas voltados ao autoconhecimento e questões emocionais, como esse vídeo aqui. Se você gosta do conteúdo, curta o vídeo, isso nos ajuda. Se inscreva no canal, tem muito vídeo bom por aqui. E compartilhe esse vídeo e outros aqui do canal com outras pessoas, especialmente aquelas que você acha que esse conteúdo vai agregar alguma coisa, tá bem? Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima, valeu!